Muito bem, começando mais uma edição do programa Guardados da Memória. Hoje a gente está aqui num dos prédios mais icônicos da cidade para conversar com José Walter Maciel Lopes. Como é que está o senhor? Tudo bem? Bem, e o amigo como é que vai? Tudo bem, tudo bem. Tudo Muito certo? legal aqui o ambiente. Tá às ordens. Legal, né? Há quantos anos a Casa JW está aqui? Estamos aqui, vamos completar 7 anos. Ficou muito legal a estrutura. Parabéns. Na verdade a gente ficou um tempo com uma casa em reparo e um tempo com a casa interditada. Houve um equívoco muito grande antes de nós ocupar o imóvel, porque a gente estava fazendo algumas pinturas, algumas coisas assim, e houve uma interpretação de que estava acontecendo uma alteração. Com relação ao Exatamente. patrimônio. Depois eu fui a Porto Alegre, conversei com a dona Miriam Sartori, que então era a diretora do IFAI no Rio Grande do Sul, e ela veio aqui e na hora liberou a obra, entendeu? E nós conseguimos entrar para dentro, e graças a Deus. Sim, bom, eu dei uma atropelada na pauta aqui, mas vamos tentar começar pelo começo. Eu sempre pergunto para os entrevistados sobre a infância, os primeiros anos, né? O senhor não é de Bagé, né? Não, eu sou natural de Ibirubá. Ibirubá é uma cidadezinha de alemães e italianos que fica a 50 quilômetros de Cruz Alta, né? Sim. Cruz Alta é uma cidade mais antiga, está se aproximando dos 200 anos também. E nasci e me criei até os 18 anos em Ibirubá. Depois fui Na cidade, zona urbana ou era zona rural? Na verdade, em Ibirubá, lá eu morava assim até uma certa idade, mais ou menos uns 7, 8 quilômetros da cidade. E depois morei um tempo na cidade, mas eu te diria para ti que não muda muito. Sim. Lá, Sim. A cidade lá Ainda mais naquela época. Né? Naquela época não mudava muito lá, era mais ou menos. E eu trabalhei muito, antes de ir para o Exército, trabalhava em granja, plantando soja, plantando trigo, plantando milho. Trabalhei em granja de suínos, de tambo de leite. Isso era atividade da tua família? Era atividade da família e também em parcerias. Lá se trabalhava muito em parceria. Entendeu? Então, uns ajudavam os outros. Pouco empregado e se trabalhava, se fazia lavoura de um, depois de outro e assim sucessivamente. Cooperativismo. Exato. Assim. Era uma coisa muito voluntária, não, sem uma organização mais formal, mas não sei se ainda hoje é assim, mas se trabalhava muito dessa forma. Sim. E como é que foi os primeiros anos para estudar? Onde é que tu serviu o Exército? Eu sei que teve carreira no Exército, né? Eu servi o Exército em Cruz Alta. Eu saí de Ibirubá para servir o Exército em Cruz Alta. E depois não voltei mais para lá. Mas a minha vida, inicialmente era uma vida... O pessoal, a gente que morou para fora, que experimentou, vamos dizer assim, as agruras, por que não dizer agruras, das atividades rurícolas, a gente sabe o quanto é uma luta árdua. Sim, sim. Né? E eu tinha, esse é um fato que pode ser registrado, eu estava com 13 anos e estava meio aborrecido, porque às vezes eu tinha que deixar de ir para o colégio para mim ir trabalhar. E como trabalhar não era muito mole, eu queria estudar mais, eu queria ir para o colégio. E com 13 anos eu me decidi, eu era um gurizinho bem pituchinho ainda, eu era pequeno, magrinho, e eu decidi que eu ia mudar a minha vida. A minha família é uma família de pessoas modestas, né? Maioria pobre. Era grande, muitos irmãos? Nós éramos 8 na família. E, bom, aí eu sei que eu decidi que eu queria estudar e eu queria mudar aquela realidade de vida. Sim. Entendeu? De família pobre e muito sofrida. E o direito já era um caminho ou foi o Exército, foi o primeiro degrau? O direito veio depois, né, que já quando eu já estava no Exército, né, porque eu saí eu incorporei o Exército e no mesmo ano que eu incorporei eu fiz naquele tempo a admissão ao ginásio. Sim.
Eu tinha estudado até a quinta série, por aí, não tinha nem feito a sexta, porque lá naquele time tinha a sexta, eu tinha feito a quinta série, e aí eu pulei, e no ano da incorporação, né, ainda como recruta, eu fiz a admissão ao ginásio. E aí eu fiz o ginasial, né, depois fiz o segundo grau, eu só parei de estudar depois que eu estava formado em Direito. Certo. Mas isso tudo antes de vir para Bagé? Não, eu vim para Bagé. Eu já tinha começado o curso de Direito em Cruz Alta e terminei o curso de Direito aqui da Unicamp. Ah, entendi. Isso já anos 80? Sim, alguns anos passados. Já nos anos 80 você te formou? Não, me formei em 1982. Certo, e aí seguiu praticando advocacia? Em agosto de 1982, dia 11 de agosto, que é o dia do advogado, foi a nossa formatura. Aí eu tinha um tempo ainda, eu tinha quartel ainda, né? Estava no quartel. E eu fiquei naquela entre dar baixa e exercer a profissão ou ficar no quartel. Eu preferi ficar no quartel. Era, como é que se diz? Era ANB? Qual era a patente? Já era um Eu soldado, era sargento, era eu era de carreira, sargento, né? era sargento. Ah. E aí eu fiquei no quartel até 1996. Foi quando eu dei baixa. Aí eu também já tinha me organizado um pouco mais, né? Porque eu estava formado em Direito e eu também já tinha feito o curso de corretor de imóveis. Porque eu comecei a me organizar um pouco antes, naquela década de 1990, vamos dizer assim, até o ano 2000, foi uma década muito ruim para Bagé, porque Bagé está saindo de uma crise não, de uma estiagem muito prolongada, uma seca aí que foi 1989, 1990 e 1991. Foram 3 anos aí. Foi um período que secou todas as torneiras da cidade. Sim. E as casas eram todas abastecidas com carro-pipa. E então, de praça para, vamos dizer assim, a região, mas principalmente Bagé, se recuperar dessa fase aí, e logo depois teve o estouro dos agiotas também. Também teve o estouro das agiotas. Né? Foi muito ruim. Então, o que aconteceu? Meus filhos já estavam aí 17, 18, né, 19 anos por aí. Meus filhos têm 2 anos de diferença cada um. Um já estava com 20, quando eu saí, um já estava com 20 anos. Sim. E aí, então eu me organizei para mim poder me estabelecer com a advocacia e com a imobiliária, para os filhos também poder trabalhar. Sim. Então, eu trabalho com meus filhos desde a data em que saí do Exército Brasileiro. Né? E a minha esposa, ela também se aposentou um ano assim, a mais ali, pouco depois que nós começamos. Ela era professora? Ela era professora, se aposentou, também começou a trabalhar. Onde é que vocês se conheceram? Mal pergunte. Foi já em Bagé? Não, Cruz Alta. Ela é de lá? Ela é de Cruz Alta. Eu me casei em Cruz Alta e o meu filho mais velho nasceu em Cruz Alta e o mais novo nasceu em Cruz Alta, só que ele veio para cá antes de completar um mês. Entendi. Então a família veio de Cruz já veio de Cruz Alta para cá. Aqui nasceu o Valterilli, que é o mais novo. Certo. Então o escritório já se estabeleceu já no começo, já nos anos 90. O nome JW já estava... Não, o nome JW ele é muito mais antigo. Eu estava no Exército, entendesse? E eu já sonhava em ser um empresário. E eu não sei, assim, eu acho que foi no fim dos anos, da década de 70, lá para 79, 80, eu não sei a data, que teve um seriado americano que tinha um personagem chamado JR. Eu assisti aquele seriado, e aquele seriado me ilustrou o nome JW. E digo, o dia que eu sair do Exército, eu vou botar uma empresa e ela vai ser JW, e o grupo JW está
com 6 ou 7 empresas em atividade. Sim, e bom, os filhos, a participação deles no negócio acabou sendo uma coisa natural. Natural, né? Na verdade, assim, ó, quando se aproximou a data em que eu terminava o meu tempo obrigatório no Exército, meus 30 anos, a gente começou a pensar junto, né? Nós até hoje temos o costume de a gente discutir as ideias, os propósitos, planos, projetos, tudo a gente debate junto. Então, desde pequenos, desde novinhos, eles sempre tiveram junto, debatendo, discutindo e formando juízo para a gente fazer as coisas da forma mais acertada, da forma mais eficaz e com competência. Sim, e eles são formados em Direito também? Dois são formados em Direito, um é formado em Informática e com pós-graduação em Administração da Empresa. A sua participação como empresário, como advogado, acabou levando para participar de entidades de classe, né? O senhor participou da diretoria da OAB, acho que do Secov também, né? Eu sou um tanto idealista. Eu entendo que a gente, vivendo em sociedade, todo mundo tem uma obrigação, uma certa obrigação, assim, de contribuir com a sua comunidade, contribuir com o seu segmento profissional. Então, eu como advogado, quando me solicitaram a minha colaboração para integrar a diretoria da OAB, eu fui convidado para ser vice-presidente, eu participei e acabei ficando 9 anos na diretoria da OAB. Eu também, e isso aí foi um pouquinho mais até para mim poder conviver com os empresários. Logo que eu saí do Exército, eu achei que eu deveria já me associar à associação, a CIBA, né? Associação de Indústria e Comércio, até para mim conviver e aprender, por que não, junto com eles. E aí eu fiquei muitos anos, também fui presidente da CIBA, então estava junto nas duas entidades de classe. Sim, e o Secov o senhor também ainda participa, O né? Secov, eu sou atualmente delegado regional do Secov. O que o Secov faz exatamente? O Secov é o sindicato das imobiliárias, entendeu? Então, dos empregadores, representa os empregadores, né? Tem o sindicato dos corretores, né? Que atende, vamos dizer assim, os interesses dos empregados, e o Secov é o sindicato dos empregadores, que atende os interesses dos empregadores. Sim, entendi. É onde se discute os dissídios da categoria, né? Certo, Então, certo. o sindicato dos empregados representa os empregados, os empregadores representam os empregadores. Certo. Bom, a gente já comentou aqui na abertura sobre a estrutura aqui da Casa JW, e eu queria te perguntar sobre a tua opinião sobre o trabalho do IFAM, do IFAI, qual a importância e se de repente deveria ser alguma coisa mais flexível, algo ao se pensar. Muita gente argumenta que gera um certo atraso, né, para a cidade, essa questão da proteção do patrimônio, que ela pode ser excessiva em alguns casos. Tu mesmo relatou que teve problemas aqui durante a reforma. Sim. Como é que vocês tratam esse assunto? Esse é um assunto bem interessante. Essa pergunta eu recebo ela assim, até como bem-vinda. Primeiro, a gente tem que registrar, e ninguém de sã consciência pode deixar de observar isso. Nós vivemos numa cidade, moramos numa cidade que tem 212 anos, eu acho, esse ano. Sim. E nós temos o privilégio de ter em Bagé uma arquitetura bem diversificada e que representa modelos de arquitetura de um passado bastante remoto já. Então nós temos imóveis que merecem a maior atenção, não só dos proprietários, mas das autoridades que estão ligadas, vamos dizer assim, à conservação do patrimônio. Então, esquecer esse lado é vamos dizer assim, uma heresia, não se faz isso, né? As pessoas têm que ter essa consciência social e consciência de cidadania.
Bagé tem muitas casas interessantes nesse sentido. Eu mesmo sempre gostei. Quando eu inaugurei uma parte da minha primeira imobiliária, eu consegui emprestado com o Casa Lírio uma coleção de fotografias de imóveis de Bagé. E assim, eu acho que tinha umas 100 fotografias num porte mais ou menos assim, num cavaletezinho. E eu botei elas todas enfileiradas lá no dia das festividades lá. Então eu achei muito bonito e lembro disso aí casualmente agora, já tinha até esquecido. Depois devolvi tudo direito para dar para o senhor da Casa Lírio lá. Sim. Eu tinha só emprestado para ele. Eu gosto muito de uma arquitetura de imóveis, a conservação dos imóveis. Esse imóvel aqui nós temos toda hora, entendeu? Fazendo alguma coisa para conservar do jeito que ele é. Essa casa aqui, por exemplo, ela foi construída em 1912 e, portanto, está com 111 anos. A data do ano não sei, mas é 110, 111 anos. E eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que pensar. Acho que talvez até não só os proprietários, talvez seja interessante que o município, né, as autoridades, prefeitos e vereadores, começassem a raciocinar no sentido de alcançar principalmente aqueles proprietários que têm mais dificuldade para que esses imóveis sejam conservados, sejam restaurados. Nós temos na cidade uns quantos imóveis que estão caindo. Aqui não dá para movimentar a câmera, mas aqui do lado, né, à nossa direita, que tem uma O Brasil Uruguai era o hotel aqui, né? Tem uma casa fechada, né, que ela está chovendo para dentro já, ela está abandonada, as janelas estão já todas fechadas com tijolos ali para não entrar ninguém. Aqui nós tivemos um problema muito grande de invasões aí com pessoas de rua. Eles moravam ali, chegavam a ter às vezes 10 pessoas ali dentro e eles faziam fogaréu, queimavam, dava incêndio, era uma fumaceira, gritaria, bebedeira, né? Então, isso vem acontecendo, a gente que está em imobiliária também pode até ficar como um registro, é uma coisa muito comum em Bagé hoje. Quem tem uma casa fechada está sujeito a qualquer momento ser arrombada, e as pessoas fazem isso muitas vezes até para poder achar um ambiente adequado para o uso de droga. Né? Então... Por exemplo, o Clube Cacheral foi comprado por vocês, O Clube Cacheral é da empresa JW Clear. E é um outro imóvel também que nós temos aí já trabalhando há uns quantos meses para a gente poder finalizar um projeto de restauração. Né? A restauração daquele prédio precisa ter profissionais. Nós já estamos trabalhando aí com 2 ou 3 arquitetos aí, né? Até que a gente consiga resolver esse problema que nós temos nos demorando. Já tem uma intenção de destino para aquele prédio? Não, ali a ideia... Eu me refiro a ele especificamente porque ele é muito central, é um prédio icônico e está com problemas estruturais, né? Não, os problemas estruturais, eu diria que não se trata de estruturais. Tem problemas ali de restauração, de pintura, de alguma coisa, de reboco também, que isso é comum cair, alguma coisa na fachada tem, mas não seja ser uma questão estrutural, né? Mas necessita, vamos dizer assim, carece de alguns reparos. Nós, logo que assumimos ali, a gente de imediato mandou fazer reparos no sentido de não permitir que penetrasse umidade no interior, porque o imóvel fechado, a umidade estraga muito, né? Isso nós já fizemos. Madeira. Essas coisas tem que ser resolvido. Né? Sim. Bom, a gente está conversando aqui, o senhor tem um equipamento bom aqui para produção de vídeo, né? O senhor tem um canal no YouTube, qual é o assunto que é discutido lá?
Eu sou formado em Direito e, e a gente trabalha aqui também com imobiliária, como vocês veem, né? E há muitos anos eu vinha me organizando, meus contratos sociais das minhas empresas eu que vinha fazendo, sempre ladeado com uma pessoa da contabilidade também, um contador, e eu sempre estive preocupado também de deixar as coisas organizadas, né? Eu tenho, pelo fato de trabalhar com imobiliária, a gente tem alguns inventários, e hoje o inventário não só inventário, a justiça está, no sentido geral, muito morosa, mas o inventário depende de dinheiro para poder finalizar ele. Você tem só de ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte, 6%. Então, se você tem um patrimônio de 10 milhões, para a gente entender rapidinho, você já tem 600 mil reais só de imposto para pagar. É muito comum e são muitos os proprietários que deixam bens para os seus sucessores e não deixam dinheiro. Então, esse inventário fica lá, fica 10 anos, fica 15 anos, e ele... Sim, porque a pessoa não pode vender a casa. O advogado não consegue terminar. Aí, a família tem aquele patrimônio para resolver, tem que vender. Mas aí também surge, não, mas essa eu não quero que venda, aquele não interessa. Surge divergências na família, que é muito comum. Então, eu comecei a me organizar nesse sentido, estudar, li, fiz cursos, fui a Porto Alegre fazer curso há 10, 15 anos sobre holding, e eu não estava conseguindo vamos dizer assim, entender direito. Acabei fazendo um outro curso, aí, uns 2, 3 anos, e eu me senti muito seguro, entendeu? Para mim trabalhar também com planejamento sucessório, planejamento patrimonial. Estou encantado com o que a gente pode fazer pelos clientes. Isso é relativamente novo no direito? Na verdade, não é novo no direito, mas é novo na prática. Não sei se cabe, sem delongas, dizer alguma coisa a respeito, mas o hold existia no Brasil formalmente, vou dizer, legalmente, desde 1976, com a lei das SAs. As SAs já tinham, já trabalhavam com hold. Ou seja, os ricos já trabalham com hold há muito tempo. Sim. Agora, quem tinha uma empresa por cota de responsabilidade limitada, ele não podia trabalhar porque a hold estava inserida na lei das SAs. Com o novo Código Civil, que entrou em vigor a partir de 2003, ele traz um dispositivo que permite que as empresas por cota de responsabilidade limitada possam se valer subsidiariamente da lei das SAs. Então, liberou também para as outras. Só que aí, logo em seguida, começaram a surgir várias empresas, muitas delas por cópia de um contrato, entendeu? Sem adequar à realidade, e por muitas pessoas que não sabiam também as consequências que poderiam advir de um contrato mal feito. E surgiram muitos problemas, principalmente porque a transferência do patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, entendeu? No caso, uma pessoa jurídica do próprio pessoa física, ele não tem incidência de ITBI. Está na Constituição que está isento. Só que ele não pode ter atividades imobiliárias por um determinado tempo. E eles não observavam isso aí. E aí depois vinha aquela cobrança de um imposto. Sim, uma surpresa significativo, Sim. A surpresa. Aí começou a haver alguns aborrecimentos e as pessoas começaram a recuar. Hoje isso está bem mais pacificado,
né? E está surgindo muita holding, muito planejamento sucessório, muito planejamento patrimonial, e isso aí certamente você já não está trazendo para o futuro, para as pessoas que têm patrimônio, principalmente um patrimônio elevado, que o montante, entendesse, além do desgaste do inventário, as despesas do inventário são muito acentuadas, e isso pode ajudar bastante os sucessores. Sim. Sr. José Walter, o senhor está uma pessoa muito jovial, eu não sei, assim, o senhor é uma pessoa que tem um planejamento aparentemente assim muito firme, né, para frente, ao longo dos anos. Qual é o futuro da empresa? Ainda vai crescer mais? Vai diversificar ainda mais? Ou o senhor já está, de repente, pensando em, não, daqui a pouco eu me aposento, vou curtir a vida? Não, o que eu acho que toda pessoa, quando chega a uma determinada idade e ela queira ser sensata, ela tem que estar de acordo com o tempo, com o tempo de vida dela. Não pode alguém que tem 70 anos querer ter 60 ou querer ter 50. Ele tem que viver a idade dele. Evidentemente, todo mundo que chega a uma certa idade, ele vai diminuindo as energias dele, isso é normal. Agora, quando você está num grupo empresarial, empresas de pequeno porte ou médio porte, como são as minhas, naturalmente ele tem, vamos dizer assim, já um gancho para ele continuar, entendeu, trabalhando. Sim, porque a máquina não para, né? Exatamente. Eu também entendo que as atividades laborais, elas são interessantes para todo mundo. O trabalhar é uma coisa que realiza a pessoa, satisfaz o ego da pessoa, a realização, atingir alguma meta, ela é saudável. Ela é saudável, né? E principalmente quando você trabalha de forma que você está contribuindo não só pelo resultado financeiro que você obtém, mas também contribuindo com proporcionar emprego, proporcionar renda. Eu trabalho com a família, né? Também com meus 3 filhas, as minhas noras estão todas elas por perto, ajudando sempre em alguma coisa, a minha esposa está trabalhando, então nós temos empregados em todas as empresas, né? E você poder ajudar as pessoas que estão aí precisando trabalhar é muito gratificante, é muito bom isso aí. E nós trabalhamos também de uma forma um tanto peculiar, vamos dizer assim. Para mim, é muito prazeroso eu estar junto com o pessoal que trabalha comigo, com os colaboradores. Sim. Nós temos reuniões todos os sábados com todo mundo, e temos reunião durante a semana, e a gente tá discutindo como é que se resolve os problemas da forma mais amistosa possível. Não existe, não é chato. Pelo menos a gente procura trabalhar num ambiente que não seja chato, é isso que eu quero dizer. Certo, mas enfim, totalmente familiar, as decisões tomadas de forma coletiva. Familiar. Deixa eu te dizer uma coisa para ti. Nós chegamos a ter, não chegou a 100, a 98, 99 empregados só na consultora. Sim. E a gente tem 6 ou 7 empresas, todas elas com empregado. Eu tive na consultora uma reclamatória trabalhista. Uma reclamatória trabalhista, o cara passou o ano inteiro botando atestado médico e depois abandonou. E depois ainda entrou com ação na justiça. Quer dizer, essa eu até considero praticamente um caso isolado. Então eu não tenho problema com o empregado, tenho o maior dos respeitos pelo ser humano, independente de cor, de raça, interessa. Gosto muito, amo o cara que é dedicado e que quer ser profissional. Acho que isso é bom para todas as pessoas. A pessoa que é trabalhadora é uma virtude para todo mundo, entendeu? Então, aqui na empresa, a gente quer gente boa, gente decente, gente que está também preocupada com a sua dignidade. O trabalho enobrece o homem.
e a gente acho que estamos bem. Sim. Como é que surgiu a parceria com a Rádio Pop Rock para gravar programa aqui dentro? Natural, isso aí até tem uma parte muito interessante aí que é do Walter Lee. O Walter Lee, eu acho que ele começou a conversar primeiro com o Pingo e com uma ex-diretora da Folha do Sul, a Leisa, né? E aí foi eles que alinhavaram esse projeto, que o Walter Lee estava mais direto na parte de mídia, entendesse? Da de comunicação marketing, da empresa. Exatamente. E aí se pensou em fazer uma parceria da JW, do Folha do Sul e da Pop Rock. Depois a Neisa saiu da Folha do Sul e ficou só a Pop Rock e a JW. Até que vinha aqui um sábado, entendeu? Se participar do Sim, programa. já vem há aqui. alguns anos esse programa. A gente tem um cafezinho aqui, até um salgadinho aqui para acompanhar o programa aqui. É legal, é uma coisa boa aí. Antes da gente encerrar o nosso papo, eu tenho uma curiosidade, né? O senhor participa ativamente na sociedade, as empresas estão aí, estão crescendo. O senhor aparentemente é uma pessoa que estuda, se atualiza bastante. Nunca teve ambição política, participar de política? Não, eu acho assim, acho que numa sociedade tem que ter gente para tudo, vamos dizer assim, bem. Porque o senhor perfil, o senhor tem. Não, acho que não. Acho que o meu perfil não é adequado para a política. Eu sempre fui criado numa família muito simples, lá em Ibirubá, como eu já disse. Sim. Eu sou de uma família muito certinha, entendeu? A minha mãe sempre me cobrou muito. Eu cobro de todo mundo, da família, cobro dos meus funcionários, para que eles sejam certinhos. Eu me incomodo quando eu vejo as coisas erradas, e ainda que eu procure ser o mais elegante possível quando eu preciso chamar a atenção de alguma coisa. Mas na política eu não conseguiria implementar esse meu jeito de ser. Entendeu? Então, talvez eu fosse até... Seria uma frustração. Eu ia para lá para levar um cascudo deles lá e não ia dar certo. Né? Mas nem convite, isso nunca se ventilou? Uma vez teve uma pessoa no meu escritório me perguntando se eu não queria ser prefeito de Bagé. Eu digo, eu estou muito distante. Eu acho que eu não tenho condição de ser vereador, tu já quer me jogar lá na obrigado. prefeitura? Bom, Zé Walter, te agradeço muito por ter aberto o espaço aqui. Parabéns pelo teu caminho, pela tua trajetória. E, enfim, te desejo sucesso aí na caminhada daqui para frente. Acho que quem tem que agradecer sou eu. Agradeço vocês terem vindo até o meu escritório para fazer essa entrevista de uma forma muito amistosa, muito descontraída. Né? Não sei se era bem isso que eu deveria responder. O nosso é um registro pessoal aqui. Mas quem agradece, quem tem que agradecer sou eu. Eu fico à disposição, minhas empresas ficam à disposição de vocês e as portas haverão de ficar abertas sempre para a TV Câmara, né? Que de vez em quando eu acompanho e assisto as entrevistas, né? E acho que o trabalho de vocês também é muito profissional, muito dedicado e sucesso para vocês todos. Ok, muito obrigado. Esse foi o Guardados da Memória. Quem quiser acompanhar essa e outras produções da TV Câmara, acompanha a gente pelo canal 16 da NET, também pelo 5.3 digital, além, é claro, das nossas redes sociais. Curte lá o Facebook, também o nosso perfil no YouTube e ativa o sininho para receber as notificações sempre que tem novidade, beleza? É isso aí, até mais.